Olá a todos! Hoje, eu e o professor José Carlos, nós iremos falar sobre as medidas de tendência central com vocês. As medidas de tendência central elas são muito importantes no desenvolvimento de todo o conteúdo, né, da área da estatística. Então, prestem bastante atenção, entendam esta parte, porque ela é muito importante e ela estará em todos os outros conteúdos que vocês verão na sequência. Então, uma boa aula para vocês, prestem bastante atenção agora naquilo que nós vamos falar. Olá a todos, olá professora Moral. Então hoje nós vamos aprender sobre a medida de tendência central. Na estatística existem duas medidas importantes, medida de tendência central e medida de dispersão e variabilidade. Essa primeira, medidas de tendência central, a proposta é resumir todo um conjunto de dados, todo um banco em um único valor, um único representante. E aqui nós temos a média, a mediana, a moda e o ponto médio. Quando nós falamos em centralidade, o que significa ser aquilo que é central para representar o conjunto? A média está associada a um ponto de equilíbrio. A mediana equivale ao elemento do meio dessa observação. A moda é a observação mais frequente e o ponto médio é um ponto equidistante, um ponto entre os extremos. Então nós temos quatro tipos de centralidade, aquilo que pode ser verificado por média, mediana, moda ou ponto médio. Primeiramente vamos ver o que significa essa média, vamos ver alguns tipos. Então nós temos aqui a média ponderada, a média aritmética e a média aparada. Depois nós vamos entrar na mediana. A mediana existem duas formas de cálculo, o método 1, que é o indireto, e o segundo método, que é o método direto, ou o método interpolativo. Depois nós temos a moda e o ponto médio. Com relação à média. A média, como eu comentei agora há pouco, ela significa um ponto de equilíbrio do seu conjunto de dados. E isso pode ser visto em todas as áreas. Inclusive, fisicamente, a média é um ponto de equilíbrio. Então, pense que você tem duas esferas, uma esfera bem densa e uma outra esfera um pouco mais longe, menor, mas existe uma distância de uma esfera maior até a origem e uma distância da esfera menor até a origem. Será que existe algum ponto de equilíbrio entre essas esferas? Sim, esse centro de massa. Então, este centro de massa que nós temos aqui, ele não é nada mais nada menos do que um ponto médio dessa observação, ou seja, uma média ponderada. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de média ponderada, aonde o ômega é o peso daquela informação, o quão importante que a informação xi ela é para o conjunto de dados. E eu tenho aqui, padronizando pela soma de ômega. Então, nós temos para o caso discreto e a integral para o caso contínuo. Neste curso, nós vamos trabalhar com o caso discreto. Por exemplo, encontre a média ponderada para calcular a média de 3 provas com pesos diferentes. Isso é o básico do dia a dia. Suponha que o professor faça 3 provas. E nestas 3 provas, nós temos os seguintes pesos. A prova 1 vale 20, a segunda prova vale 40 e a terceira prova vale 80. Observe que não fecha 100. Não precisa, porque ela está ponderada sobre a soma dos pesos. No entanto, suponha que o aluno retire 9,5 na primeira prova, 8,5 na segunda e 7 na terceira prova. Com isso, então nós temos a média ponderada para a realização dessas provas, que foram 9,5 que ele retirou na nota. A prova tem um peso 20, ou seja, 20 é o peso de informação que nós temos para 9,5, 40 é o peso de informação para 8,5 e 80 é o peso de informação para 7, dividido por seus pesos. Ou seja, o valor é 7,78. Mas o que isso significa? Significa que cada prova tem o seu grau de importância, ou cada informação tem o seu grau de importância. Então, esse ponto de equilíbrio ele está numa posição de 7,78. A média aritmética. A média aritmética é quando todos esses pesos são iguais. O que isso significa? Quando todos são igualmente importantes em termos de informação. Não há nenhum ponto, não há nenhum valor que é mais importante do que o outro. Então, nesse caso, nós temos aqui, nesse exemplo, onde o ômega ele acaba sendo uma constante. Então, simplificando este ômega, lembrando que a somatória de ômega é ômega mais ômega mais ômega mais ômega, vou fazer isso para n notas, né? Ou para n observações, então eu vou ter n ômega. Simplificando, nós temos então exatamente a média aritmética,
que é a que vocês conhecem, soma de x sobre n. E no caso das notas, se não houvessem os pesos, porque os pesos são iguais para todos, por isso foi simplificado. Nesse caso, é a média aritmética, ou a média simples que vocês conhecem. Veja que nesse caso, 9,5 mais 8,5 mais 7 dividido por 3, 8,33. O ponto de equilíbrio ele foi mais à direita. Então, a outra média que nós temos, que no livro aparece muitas vezes para você trabalhar, é a chamada média parada. Por quê? Porque a média ela tem um problema. Qual é o problema da média? Ela é sensível a outliers, ou é sensível a valores extremos. Se você tiver um valor que ele é muito extremo, por exemplo, você tem lá uma nota, 3, 4, 5, 4, 3, e aparece, vamos supor, menos 10. Esse valor que ocorre ali é um valor muito extremo para baixo, ou pode ser um valor muito extremo para cima. Então, com isso, existe o que nós chamamos de média parada. Então, você retira os extremos, que são possivelmente valores mal digitados, valores que são classificados de forma errada. Então, essa é a característica da média aparada. O problema da média é sua sensibilidade aos valores extremos. Valores extremos aqui nós chamamos de outliers. Um valor muito alto ou muito baixo pode alterar o resultado final da média. Nesse sentido, temos a chamada média parada por 2 p-exclusões, porque você tem acima e abaixo. Então, qual que é o pós? Ela é mais robusta com relação a outliers. Qual que é o contra? Ela pode excluir, às vezes, um valor importante. Então, essa é uma característica da média aparada. Por exemplo, faça o cálculo aparando 10% do conjunto abaixo. Suponha que nós temos aqui os valores 0, 1, menos 8, 0, 2, 3, 6, 5, 4 e 15. Fica evidente que o número 15 parece que ele está meio fora de contexto aí, mas é uma sensação que nós temos. Mas esse 15 também ele pode ser um valor importante. Mas se eu utilizar a média aparada, pedindo, por exemplo, 10% dos dados, então ele vai excluir esses valores acima e abaixo, que contemplam possivelmente com o número menos 8, porque está muito abaixo, e o número 15. Como que ele faz isso? Veja, nós temos aqui a probabilidade, temos que P, que é essa quantidade dos pontos, é N vezes alfa. O que é alfa? O alfa é o percentual que eu quero retirar. Nós temos quantas observações aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10% desses 10 eu vou retirar uma observação de cada extremo. Ou seja, eu vou retirar uma observação acima e uma observação abaixo, que é o número menos 8 e o número menos 15. Retirando ambos, nós temos então agora, foi reduzido, de 10 menos 2 observações. Então, nesse caso, eu vou dividir por 8. Então, eu vou ter aqui 12,625. Esta é a média, chamada a média aparada. No software R, quando você escreve, por exemplo, min lá, vai aparecer o chamado trim. Então, esse valor que está associado aqui, 0,1, são os 10% que nós estamos retirando. Ele automaticamente dá este resultado, assim como foi feito o cálculo. Em relação a essas questões que o professor José Carlos acabou de comentar com vocês, o mais importante é sempre você conhecer o seu conjunto de dados, né? Entender como que ele foi coletado, entender o que cada informação daquela, né, que está vindo, o que ela está sendo, o que ela está representando, né? Então, conforme você observa os seus dados, você verifica, olha, eu acredito que isso daqui seja um outlier, né? Então eu tenho que fazer uma verificação melhor antes da utilização, principalmente da média parada, porque às vezes, né, ela vem, né, devido a um pico de energia, algum processo que foi coletado de forma diferente, mas às vezes ela é uma informação que existe e muito importante para o cálculo, né? Eu vou trazer um exemplo. Vamos supor que você tem um plantio, né, um plantio de eucaliptos, aí você faz o primeiro desbaste, depois você faz o corta, né, e naquela retirada daquela área, você não retira todas as árvores, você deixa lá, vamos dizer assim, 3 árvores, né? Num próximo replantio que você for realizar naquele local, quando você for coletar, exemplo, o diâmetro das árvores para você tirar uma média, você vai encontrar que existe lá 3 árvores que têm um diâmetro muito maior do que aquilo que está lá na área. Mas se for para uma venda, vamos dizer assim, de madeira, aquela informação é importante.
né? Então você não pode retirar, porque aquela informação está lá, existe aquelas 3 árvores, né? Aquelas 3 árvores vão entrar no cálculo, né, e na questão financeira da sua empresa como um recurso a mais. Então o que acontece quando tem essas questões, né, desses pontos extras, vamos dizer assim, diferente dos outros, esses outliers? Você abre um parágrafo, 2 parágrafos à parte, comenta a respeito deles, né, e faz daí o processo do cálculo com aqueles demais valores. Então você explica lá, olha, existem, né, esses valores, mas para o trabalho ele não é representativo, né, e daí você faz os demais cálculos que você precisa, principalmente ali, né, nessa questão das medidas de tendência central. Mas é sempre, né, sempre importante investigar os valores que você acabou de coletar ou que você recebeu. Então observe esses valores, né, se vai seguindo, vai olhando eles, verificando se eles estão dentro dessa tendência, né, dessa ocorrência, e daí você utiliza aquela medida de tendência central que melhor representa o seu conjunto de dados, porque esse é o seu objetivo com essa medida de tendência central, é pegar um conjunto de dados, retirar uma informação e repassar para uma outra pessoa, né? No lugar de você repassar todo aquele conjunto, você diz, olha, este conjunto de dados ele tem uma representação que é essa média, né? Então a pessoa vai olhar aquela média e vai tentar entender como que estava o seu conjunto de dados. Então tem que prestar bastante atenção nesta vinda, neste primeiro momento dos seus dados, né? Então esta é a parte principal que nós temos na estatística, sempre observar o conjunto de dados, né? E a partir dali você começa a usar a medida que melhor representa aquilo que você quer informar. Pode ser a média, como o professor falou, né, a média ponderada, pode ser a média parada, agora na sequência o professor vai falar da mediana, depois pode ser a moda, né? Então isso é uma situação particular daquilo que você quer trazer para quem está recebendo essa informação. Maravilha, professor. Então, agora que nós entendemos a proposta da média como sendo um ponto de equilíbrio dos seus dados, o próximo elemento é a mediana, que muitas vezes o pessoal confunde, achando que a média é o ponto do meio. Não, o ponto do meio é a mediana. E a mediana tem um detalhe, eu só posso encontrar a mediana se eu pego o meu conjunto de dados e coloco ela em ordem. Isso é importante, tem que colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente. De tal forma que eu tenho que encontrar o elemento ou o número que está numa determinada posição. Ou seja, uma posição centrada. Neste caso, centrada é o ponto do meio. Então, o meio é aquele que vai repartir o teu conjunto em 50% para cima e 50% para baixo. Então, aqui tem um detalhe importante que é o seguinte. O primeiro passo é colocar os seus dados em ordem. Ah, mas e se eu não colocar em ordem? Você vai pegar um número que está errado. Primeiro tem que colocar em ordem, chamamos isso de rol. Então, rol é ordenar os dados na forma crescente ou decrescente, porque eles vêm todos eles desorganizados. Eu tenho que organizá-los, certo? Não esqueça disso. Então, para um determinado tamanho de observação, eu posso ter, por exemplo, 5 observações. Eu posso ter 6. Quando eu tenho uma quantidade ímpar de observações, digamos 5, o número que está no meio, ele tende a pertencer ao teu conjunto de dados. Agora, quando a quantidade de observações, digamos 4 números, que você está observando, o número que vai reparticionar esse conjunto, metade e metade, possivelmente não pertence a seu conjunto de dados. Então, aqui nós temos uma dependência do tamanho. O que significa isso? Se eu tenho uma quantidade que ela é ímpar, digamos aqui 5. 5 mais 1 dividido por 2. Então, ele vai estar na terceira posição, tanto num sentido quanto do outro. Isso significa que n mais 1 sobre 2 é a posição, que significa esse símbolozinho aqui, que esse grau ali está dizendo qual que é a ordem, qual que é a posição que ele está numa classificação ordenada do seu conjunto de dados, no rol. Onde ele está? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto número? Mas, e se ele for ímpar? Veja que se ele for ímpar, eu tenho, por exemplo, 4 números, então o valor
que eu tenho representante é possivelmente um número que não esteja no teu conjunto de dados. Então, por isso que eu faço uma média entre dois números. Um número que está mais próximo da parte central e o outro seguinte. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 4 números, ele vai estar aonde? 4 dividido por 2 está na segunda posição. Mais 4 dividido por 2, mais 1, que é o próximo. Ele está onde? Está na terceira posição. Então, eu faço a média do número que está na segunda posição e na terceira posição. Isso fica claro, que eu tenho um caso ímpar e um caso par. Vamos ver aqui um exemplo. A primeira coisa que eu tenho que observar é colocar os dados em ordem, chamado rol. Dado o seguinte conjunto, enquanto é mediana. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar os dados em ordem. Ele não está nesse formato organizado. Então, menos 2, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está em ordem? Sim. Agora sim eu posso trabalhar com a mediana. Caso contrário, não. Aliás, quantos números que nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Se são 9 números, 9 é par ou é ímpar? Neste caso, eu utilizaria o quê? Eu utilizaria o primeiro caso, ímpar, ou utilizaria o segundo caso, par, para uma quantidade de 9 observações. Então, obviamente, nesse caso, vamos utilizar o caso ímpar. 9 mais 1 sobre 2 significa que ele está onde? Na quinta posição. Não é o número 5. Cuidado com isso. Ele está organizado e a posição dele está na quinta posição. Neste caso, aí sim, nós vamos procurar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, está na quinta posição. Isso vale tanto de ordem crescente quanto decrescente. Veja só. Vamos começar aqui pelo número 7, que é o primeiro. Vamos para trás. Segundo, terceiro, quarto, quinto. E assim que é feito a forma da mediana. Agora, existe um segundo método, que é um tipo de método interpolativo. Muitas vezes é um método muito utilizado em várias situações. Nas referências que utilizamos, eu não apresento esse método, mas algumas vezes acaba aparecendo. Que é o quê? Esse método interpolativo, da mesma forma, ordena-se os dados de forma crescente ou decrescente, como o caso anterior. Só que aqui não independe se a tua quantidade de observações ele é par ou ímpar, não precisa me preocupar com isso. Porque eu tenho uma quantidade que ele vai definir por um valor qualquer n, sei lá, n pode ser 9 observações, 5 observações. Então, no momento que eu pego, por exemplo, 4 mais 1 dividido por 2, o que eu vou ter aqui? 4 mais 1, 5. Dividido por 2, 2,5, 2,5. Então, eu tenho a parte inteira e a parte decimal. A parte inteira é o 2, que seria o alfa. Então, eu vou ter uma parte inteira e vou ter uma parte decimal. Por exemplo, se desse 13,4, parte inteira, 3, 0,4, parte decimal. Mas se eu tivesse, por exemplo, vamos supor aqui 5 observações. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Então, a parte inteira é 3. Qual que é a parte decimal? 0. Essa parte decimal que está aqui, ela vai ser colocada em uma equaçãozinha, onde o beta é essa quantidade que está multiplicando o que está em colchete aqui. Mas veja uma coisa, este alfa é a parte inteira. Então, a parte inteira diz a posição. Então, eu tenho o x na posição alfa, que é aquele grau, aquela a posição da ordem, e ele está em alfa mais 1, que é o da frente, e está em alfa que está atrás. Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil para compreendermos. O mesmo exemplo anterior. Observe o seguinte. Nós temos aqui o A, que é o conjunto de dados, que está desorganizado. Eu tenho que organizar esses dados. No momento em que nós organizamos esses dados, veja que eu tenho n igual a 9, igual ao caso anterior. Mas, se eu colocar na quantidade Q para calcular a parte inteira e a parte decimal, nós vamos observar que eu tenho 9 mais 1 sobre 2, que dá 5,0. Ou seja, 5 é a parte inteira e 0,0000 é a parte decimal, que é o beta. Então, observando nessa equação que nós temos aqui, nós verificamos que o beta, ele é o quê? Ele é o valor 0. Como beta ele é 0, então ele vai ser multiplicado pelo quê? Pelo número que está na frente, que é o alfa mais 1, e o número que está atrás, que é, no caso, o valor 5, que o alfa é igual a 5. Então,
como é zero multiplicando essa quantidade, é zero. Mas ele está aqui. Alfa. X de alfa. O x de alfa, quem que é? É o da quinta posição. Quem que está na quinta posição? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. 3. Então, 3 mais 0, que multiplica a diferença, igual a 3. É basicamente isso, é bem simples. Essa é uma opção para vocês utilizarem. Em relação a isso que o professor comentou, dentro da estatística nós temos várias linhas. Eu vou colocar aqui como exemplo para vocês. Nós temos na área da matemática, vocês verem sempre cálculo 1, cálculo 2, muitos verem cálculo 3, cálculo 4, né, disciplina de álgebra linear, disciplina de cálculo numérico e assim por diante. Na estatística também. Acontece que nesta disciplina que vocês acabam fazendo, nós só vemos uma parte da estatística. Né? Então, esta disciplina é como se fosse, né, uma junção, né, de várias informações ali do cálculo 1, cálculo 2, álgebra, nós juntamos e fizemos essa disciplina. Então, é mais ou menos nessa linha. Então, na estatística, existe uma outra parte da estatística que trabalha na área da estatística não paramétrica. E nesta questão, quando você envolve essa linha, você trabalha com a mediana. Então, lá nós não utilizamos a média nos testes que nós fazemos, nós utilizamos a mediana. Né? E quando que é essa questão, né, da não paramétrica? É quando os dados ali não seguem, né, um padrão de uma distribuição normal. Então, isso vocês irão ver nessa questão da distribuição normal mais adiante no curso. Mas a mediana ela é muito importante, né? Quando você coloca esses dados em ordem crescente, né, ou decrescente, pega esse valor central, né? Você tem a questão aí dos extremos não prejudicarem, né, o seu resultado. Então isso é muito importante e serve, né, para muitas situações. Mas lembrando que aquela que mais representa o seu conjunto de dados é a média. Por quê? Porque ela leva em consideração, né, todos esses valores. Ela não excluiu, né, aqueles dois outliers que tinha, ela utiliza ele. Né? Então ela é a mais representativa dos seus dados. Mas quando você tem essa questão dos outliers, daí é interessante trabalhar com a mediana, né? Você verifica às vezes por um problema, né, na coleta dos dados que tem essa questão, né? Aí você pode utilizar essa média parada, né, ou a questão aí da mediana. Agora o professor vai falar de uma outra medida também muito importante, que aparece em muitas situações, é uma medida muito fácil, muito rápida de ser calculada e também serve para muitas situações, que é a moda. A moda, pessoal, é uma das medidas bem interessantes de ser utilizada, porque ela é uma medida fácil e às vezes ela existe, como também pode não existir. Bom, o valor mais observado é a moda. Nem sempre você tem um valor mais observado. Vou dar um exemplo aqui. 2, 7, 3, menos 1 e 0. Teve algum que nós observamos mais? Não, não necessariamente ela existe. Então nós temos o caso em que você pode ter o unimodal, um valor apenas ele é mais observado. Por exemplo, 2, 5, 4, 2, 2, 2, 3. Apenas o número 2 apareceu com maior frequência de observação. Temos o bimodal, que você pode ter dois números que aparecem com maior quantidade. O polimodal, chamado multimodal, que são vários números, vários valores que podem aparecer nesse formato. Então é muito simples. Você tem que verificar qual que é a frequência do número que esses valores aparecem. Por exemplo, o valor menos 2, 3, 5, 6, 4, 0, 2, 7 e 0, nós temos um conjunto de números aqui, do conjunto para A, e encontrar o valor com maior repetição. Então você pode colocar os dados e contar o número de vezes que esses números eles acabam aparecendo. Por exemplo, o número menos 2 ele aparece uma e única vez, assim como o 3, o 5, o 6, o 4. No entanto, o valor 0 ele acaba aparecendo duas vezes. E isso indica que ele possivelmente é um valor de moda. Pronto, nós achamos a moda. O moda é aquele número que tem a maior frequência de observação. Então vocês puderam ver que é um processo muito rápido de ser calculado, né, de ser representado. Né, aquela medida que você vai trazer, né, rapidamente do seu conjunto de dados e vai
né, repassar essa informação. Em alguns casos ela não existe, em outros, né, ela é fácil de ser verificada. Mas, lembrando, ela não leva em consideração todos os valores, né? Ela pega simplesmente aquele valor que mais se repete no seu conjunto. O ponto médio, pessoal, é uma das medidas mais importantes para trabalhar com classe de frequências. Porque nós vamos ver nos vídeos mais para frente a necessidade de desenvolver tabelas de classe. E com isso utilizamos essa medida chamada ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio está associado a pontos equidistantes. Eu posso ter... O que são pontos equidistantes? Existe um ponto que ele está à mesma distância de um valor menor e de um valor superior. Então, neste caso, chamamos de ponto médio. Nada mais, nada menos do que um valor intermediário entre eles. É a soma de ambos os valores, valor maior e menor, dividido por 2. Pronto. Esse é o chamado x/pm, ou a média de valores extremos. Por exemplo, no nosso conjunto de dados, que estamos verificando anteriormente, observe que nós temos aqui menos 2, 3, 5, 6, 4, 0, 2, 7 e 0. Qual é o maior valor? Qual é o menor valor? O menor é menos 2 e o maior é 7. Existe uma distância entre eles. Então, nós temos aqui o valor maior mais o valor menor dividido por 2, ou seja, 7 mais o valor 2 negativo dividido por 2, que é igual a 2,5. Esse valor é muito importante porque futuramente, como eu comentei agora há pouco, ele vai ser muito utilizado em tabelas de frequência, histogramas e assim por diante. Então, finalmente, o que nós levamos do conhecimento agora? Que a palavra centralidade, aquilo que se designa por aquilo que é central, ele pode ser algo que está no meio, pode ser um ponto de equilíbrio, pode ser um ponto equidistante, ou pode ser uma maior quantidade de observações possíveis que o banco de dados acaba te fornecendo. E isso caracteriza a média, a mediana, a moda e o ponto médio. Lembrando, a média é um ponto de equilíbrio dos dados, mas ela é sensível a outliers. A mediana é o elemento do meio, aquele que, em organizado no rol, separa metade da direita e metade da esquerda. A moda é aquela observação com maior frequência. E o ponto médio é um ponto equidistante entre dois valores. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo.